Olá, boa noite, todos os colegas advogados aí da nossa Comissão do Trabalho da ABA. Nossa convidada já disse que está a postos aqui, a Bernadette Kurtz, hoje conosco. Um pedaço da história viva da advocacia gaúcha. Com muita honra vamos recebê-la. Eu e a doutora Jamila também já está a postos aqui para a gente começar a live de comemoração do Dia do Advogado Trabalhista, que é amanhã. Já anunciando também que depois de amanhã, pela OAB, com a participação de todas as entidades do mercado de trabalho advocatício gaúcho, tanto as de reclamante quanto as de reclamada, vamos fazer um webinar com a participação efetiva de todos. E já estamos recebendo doações, tá? Esse evento de segunda-feira vai receber doações pelo menos até sexta-feira. Roupas, calçados, e cobertores, né? Tem duas caixas, uma na sede da OAB, na Washington Luiz, e uma lá na OAB Cubo para recolher esses donativos. Por favor, doem. Boa noite, Kleber, boa noite, Carol, boa noite a dona Bernadette, nossa convidada, que eu não vou chamar de dona, desculpe. Tem mais gente que eu não sei. Tem o Fabrício Vecchio, Vegerhen, não consigo reconhecer pelo nick. A Jamila já está aí, então já vamos admitir aqui as nossas queridas participantes. A gente está falando em nome do presidente Paulo Dias, entrou aí, quem me deu, a vice-presidente Bia também, quem me deu essa missão maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como vão? Tudo bem. Tudo bem. Registrar a presença do Dr. Tiago Kidrick, que está aqui, é o nosso diretor aqui da região sul, pessoa de muito renome ultimamente. E vamos sem perda de tempo, porque eu acho que nós temos um bocadinho para ouvir da nossa convidada Bernadette hoje. Pedi, Bernadette, para te apresentar uma dica lá para quem me indicou, a Beló, né? A Sheila Beló, queridíssima, que é da tua época de batalhas mais árduas aí pela advocacia trabalhista. É um exemplo para nós. Boa noite, presidente. E ela me disse, olha, e assim como tu disseste, se me permite te chamar de tu. Obrigado. Simplesmente advogada trabalhista. Eu fiquei encantado com isso. Porque numa época de tantos títulos, a nossa essência é essa, advogados trabalhistas. Comentei lá no grupo da comissão da OAB sobre isso e encantou outras pessoas. Então, só queria então passar a palavra aqui para a doutora Jamila, para que nós possamos começar a te ouvir. Boa noite a todos e a todas. É um grande orgulho estar aqui hoje. Estou muito honrada pelo convite do Dr. Paulo, da doutora Bianca. Eu gostaria de dar a minha boa noite também ao Dr. Tiago Kidrick, que é o nosso diretor, sempre nos prestigiando. E estou aqui com o chapéu, que eu queria tirar o chapéu para a nossa convidada de hoje, para a doutora Bernadette, por toda a sua história na advocacia trabalhista. Então, trouxe meu chapéu para tirar em sua homenagem, que Obrigada. Já sou uma grande admiradora do seu trabalho. E acho que vamos ter uma live muito emocionante hoje. Eu acho que sim, eu sei de algumas histórias da nossa convidada. Passar a palavra imediatamente para ela. Bom, gente, é um prazer estar com vocês. Recebi o convite ontem, fiquei honrada em participar. Estou à disposição de vocês. Me foi colocado que seria uma conversa, e eu gosto muito de conversar. Não sou... tenho uma história no direito do trabalho, no justiça do trabalho, mas não é uma história por ser algo de diferente. Eu tenho uma história porque eu sou velha. Então, eu tenho 74 anos, eu tenho estrada andada e pretendo andar muito ainda, não é porque eu tenho 74 que estou me aposentando, em hipótese alguma.
Então, quem está na estrada há tanto tempo, e eu estou nas lides trabalhistas, eu me formei em 72 na PUC, mas comecei a atuar em 1970 como estagiária no prédio das juntas, na época, de Castilhos. Então, de 70 para cá é um bocado de chão. Então, eu estou à disposição de vocês para a gente conversar, vocês perguntem o que vocês quiserem saber. Assim, de pergunta em pergunta, a gente vai desenrolando algum raciocínio e vamos fazendo a nossa charla. Estou à disposição de vocês. Quer fazer a honra, Jamila? Sim, eu ouvindo, eu me emociono porque o meu pai é advogado trabalhista, também se formou em 75, 76, então eu trabalho com ele desde os 12 anos. Então eu sei bem qual que é essa história da Justiça do Trabalho, de longa data, a barriga no balcão, audiências uma atrás da outra. E a gente sabe que não é fácil, que é complicada a Justiça do Trabalho. Tem muito o que fazer, tem muitos desdobramentos que acontecem numa sala de audiência. Cada juiz é uma história. E no meu início da minha carreira como estagiária, eu peguei o tempo da máquina de escrever, né? Nós trabalhávamos na máquina de escrever, as notas eram no jornal. Daí o meu pai, ele circulava no jornal as notas, e meu trabalho era recortar e colar na folha de ofício. Então, daí depois a gente... Oi? Passo Fundo. É Gilberto Passo Fundo? Passo Fundo. Eu nasci em Passo Fundo. Sobrenome não me é estranho. Eu nasci em Passo Fundo. Esse sobrenome não me é estranho. É o nome do nosso aeroporto aqui de Passo Fundo, do Lauro Kurtz. Não sei se é parente da doutora, acredito não que sei, sim. Não sei. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Dizem que os Kurtz vieram da Alemanha e se estabeleceram em cidades polos, como os meus Kurtz se estabeleceram numa localidade chamada Pinhal, que fica nas proximidades de Santa Maria. Mas tem Kurtz, dessa mesma leva que veio da Alemanha, tem Kurtz que foram para Passo Fundo, para a Cachoeira do Sul e para Alegrete. Então, parece que é tudo meio parente, embora a gente não saiba. Tudo parente, verdade. Então, assim, essa história, essa evolução que a gente teve na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, foi uma evolução lenta e gradativa. Não foi uma evolução do dia para a noite que aconteceu. Foi lento, depois foi para a máquina elétrica, toda aquela função de não ter processo eletrônico, tudo físico, aqueles processos enormes, né, com 20 autos, pensado no outro, e assim vai. E eu queria saber da doutora, o que a doutora acha dessa evolução que a gente teve na Justiça do Trabalho, até a chegada do coronavírus, que daí mudou, outra história, daí a gente vai falar mais para frente. Bom, quando você fala em evolução, tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Então, se a gente pensando do período que se trabalhava com máquina de escrever, com folha de carbono, para tirar cópia. Depois trabalhei com a máquina elétrica, que era uma maravilha, trocar aquelas esferinhas, mudava de letra. Daí tinha um corretivo, que tu apertava uma teclinha, corrigia, tu não ficava muito borrado. Depois tinha o meu primeiro computador, que era uma coisa imensa, era um teclado com um telão tudo grudado. Até chegarmos à época de hoje. Então, eu acho que nós temos que separar duas coisas que são muito importantes. Quando se fala em evolução, nós temos que separar evolução tecnológica da evolução humana, da evolução da justiça. E hoje o que eu sinto, depois de mais de 50 anos de estrada, é que em termos de justiça, em termos de humanidade, nós não evoluímos.
Em muitos aspectos, nós evoluímos. Eu sinto muita falta do olho no olho. Ouvir a testemunha olhando no olho. Requerer para o juiz olhando no olho do juiz, não através de uma tela. Esse olhar através de uma tela facilita coisas, facilita coisas. Este processo eletrônico facilita a nossa vida. Mas nós temos que usar isso de forma meio misturada, de uma forma que não se desumanize. E o que a gente vê hoje é uma total desumanização das relações no Poder Judiciário. Nós não podemos esquecer que nós, advogados, ao longo dos anos, nós é que construímos o direito. Nós é que fizemos a evolução do direito. Porque nenhum julgado brilhante, nenhuma sentença brilhante existe se não tem um pedido nosso. Então, eu não tenho a menor dúvida que o nosso trabalho no dia a dia de peticionar, e perde um processo, e perde 2, e perde 3, e ganha o 4. E daí já perde o 5º e ganha o 6º. Nós construímos o direito. E nós não podemos permitir, em nome da evolução, que toda essa construção do direito que foi feita em 50 anos se perca em nome da evolução tecnológica. Jamais, nenhum tipo de tecnologia, por mais avançada que seja, por mais que nos facilite, não pode substituir o humano, a humanidade que existe. Eu fui conselheira da OAB em mais de uma oportunidade, e nessa qualidade de conselheira, muitas vezes me solicitaram para estar presente nas cerimônias de entrega de carteiras para os jovens advogados e estagiários. E eu lembro que uma vez eu disse uma coisa numa solenidade dessa, eu usei uma expressão, que um jovem depois veio falar comigo e disse assim, a senhora sabe que eu nunca tinha pensado nisso. E o que eu disse naquela ocasião? Que o advogado jamais poderia tratar um processo como sendo uma pilha de papéis. Porque os autos físicos eram isso. Era uma pilha de papéis furadinhos e formavam um processo, às vezes com 1, 2, 3, 10 volumes. Porque o advogado verdadeiro tinha um compromisso com o que estava naquele processo. E um processo, seja de que área fosse, não era uma pilha de papéis. Era uma história que tinha ali. Ou era uma história de trabalho de um trabalhador e de uma empresa que usava a força de trabalho desse empregado. Ou era uma história de amor que virou desamor numa briga em processo de família. Ou era uma história de uma vida inteira em busca do pagamento de uma dívida. Seja o que fosse o assunto tratado, seja o que fosse a área do direito, no direito penal, haviam vidas em jogo. Não importa se alguém matou, se alguém morreu, cada um tem a sua história. E cada pedaço daquela história formava um processo. E o que eu dizia naquela época, que um processo não poderia ser visto como um monte de papéis. Porque naquele monte de papéis, naquelas centenas de folhas, às vezes, nós tínhamos suor, nós tínhamos lágrimas. Nós tínhamos lágrimas de alegria e tínhamos lágrimas de tristezas. Lágrimas de vitória e lágrimas de amor, lágrimas de desamor. E isso eu transmudo para a época de hoje. Nós não podemos lidar o processo eletrônico como uma coisa que você vai pelas ondas. Olha, eu com a minha idade, eu ainda tenho uma certa dificuldade. Vocês me desculpem a sinceridade, mas eu sou assim. Como é que eu estou enxergando vocês na minha frente agora? Eu estou falando com uma moça bonita, um rapaz muito simpático. Eu estou aqui em Florianópolis, na minha casa. Vocês estão não sei aonde. Tu em Passo Fundo, parece. Tu estás aonde? Porto Alegre? Estou na zona sul de Porto Alegre. Então, um na zona sul de Porto Alegre, o outro em Passo Fundo, eu em Florianópolis. Isso para mim é um mistério.
sabe? Isso é um mistério. Nós estamos cada um num canto do país e, de repente, pode entrar um do Mato Grosso e um da China. E a tecnologia nos permite isso, o que é fantástico. E a gente tem que usar e aproveitar dessa tecnologia. Mas jamais permitir que essa tecnologia nos desumanize. Que essa tecnologia nos afaste de um caminho que todo advogado tem a obrigação de seguir e de perseguir. Que é o caminho de ajudar a que se forme a justiça, que não jamais se formará, que jamais se fará sem o nosso trabalho. Nós não podemos esquecer o trabalho que centenas de advogados fizeram ao longo dos anos. Este ano nós estamos completando 50 anos de que foi criada a AGETRA no Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, que é a menina dos meus olhos. Então nós estamos escrevendo a história da AGETRA num livro que vai ser uma licença, eu tive a honra de ser convidado e agora eu faço parte também da AGETRA. Sou conselheiro da sala da OAB, sentindo falta imensa daqueles abraços, né? Grande aquisição, certamente. Então, os advogados mais jovens pegam a legislação como está hoje, maltratada, espezinhada pela maldita reforma trabalhista, mas nós tivemos avanços consideráveis nos direitos sociais. Esses avanços foram construídos por nós, advogados. Nós discutimos nos congressos da AGETRA ao longo dos anos, e nos congressos da BRAT e nos congressos das outras associações regionais. Hoje, a hora extra ser incorporado ao 13º ao Fundo de Garantia está na lei, mas não estava na lei. Não estava na lei. Nós, através das nossas discussões, dos nossos trabalhos e das nossas petições e das nossas encanzinamento de pedir, nós conseguimos isso. Nós temos que fazer justiça aos advogados que construíram a história e que não estão mais entre nós. Nós temos os advogados que fundaram a AGETRA. Eu vou pedir licença para vocês, que eu anotei aqui, como o papo era meio de mulher. Eu não gosto muito desse papo só de mulher. Eu gosto muito de mulher, mas eu acho que nós temos que termos sempre uma união. O que não me faz arredar os meus princípios feministas de exigir respeito onde quer que eu vá, não admitir nenhum tipo de preconceito, que enfrentei muito ao longo desses 50 anos de batalha, mas ver no colega homem um parceiro, se ele aderir ao respeito que nós queremos. Se ele não aderir, ele vai ter corrido, não tem a menor dúvida. Mas foi nesse sentido, eu que escolhi o tema, quando tu aceitaste, eu pensei, tá aí uma pessoa que não só passou por cima do preconceito da advocacia trabalhista, que era considerado um ramo menor, ainda hoje se ouve um resquício disso. Ainda se ouve. Pobres, coitados deles, esses moços, se soubessem o que nós sabemos, né? Porque é um ramo especializado que exige outras especialidades. Nós ouvíamos a pecha de advogados de porta de fábrica, buliço de negociação por causa dos acordos trabalhistas. Nós, advogados trabalhistas, não éramos sequer recebidos na nossa OAB. Que hoje, à mercê do nosso trabalho, digo nosso, da minha geração e da geração que me antecedeu ainda, nós granjeamos o respeito. Ninguém nos deu respeito de graça, nunca. Ninguém nos reconheceu, nunca. Nós arrancamos isso na luta e na batalha diária. E foi nesse sentido, assim, porque tu, além de ter passado por isso, tu passaste pelo preconceito com as mulheres, que ainda existe, o que é um absurdo. E ainda tem colegas que são mulheres e negras e sofrem um preconceito ainda pior. Muito mais. Muito mais. Em dobro. Então, conte com a minha empatia e com a minha luta ao lado de vocês. Porque vocês são, para mim, sempre foi uma grande admiração. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Inclusive, quando fui subordinado a alguém, eu gostava mais de ter chefe mulher. Casei com a minha chefe. A minha mulher manda bem em mim. E eu admiro vocês demais, assim. Vocês são demais. Os homens que nos apoiam, com certeza.
Eu gostaria de ler para vocês, porque é uma forma de homenagear meus colegas. Eu fiz uma listinha aqui. Quando foi fundada a GETRA, em 8 de outubro de 1971, foram 53 os advogados fundadores. E desses 53, nós tivemos 14 mulheres, que foram Hilda Amaral de Oliveira, Renita Cullen, Maria Aparecida Moreto, Hélida Rodrigues Costa, Zenta Dostal, Helena Schiller, Dilma de Souza, Lucilena Bertazzo, Caterina Caprio, Ana Maria Moraes, Ladi Calvete, Olga Cavalheiro de Araújo e Elza Garcia. Essas 14 mulheres estão entre os 53 que fundaram a GET e que assinaram a ata de fundação. A essas mulheres, a minha homenagem, o meu respeito, o meu carinho e os meus agradecimentos. Parabéns. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ia dizer agora que quem quiser perguntar, pode deixar aí a pergunta para a nossa convidada. Enquanto isso, deixa eu... Pode continuar, desculpa. Sim, eu te pode interrompi. colocar ali, tem um espacinho para fazer as perguntas, quem quiser. Eu pensei em fazer algumas perguntas assim no começo, mas a Bernadette já respondeu assim as coisas mais básicas que eu tinha para perguntar. Mas enquanto tu falava... Tem vários depoimentos, né, doutora, ali? Muitos. Mas eu vou te pedir que me ajude, Jamila, porque eu não enxergo de jeito. Ah, sim. E essas letrinhas pequenininhas aqui me atrapalham todo, eu já desligo a câmera, é um terror. Mas eu queria saber de ti, Bernadette, se tu... choraram ouvindo a fala da doutora Bernadette. Muito, isso eu vi. Muitas principalmente. Mas não soubeste dos bastidores também, lá na comissão da advocacia, várias palavras de admiração quando falamos do teu nome e das advogadas da tua época, né? Não que não seja a tua época agora. Minha época mas é que eu perdi e a Jamila não pudemos viver aquela época que vocês viveram. Então, a tua época é hoje e ontem, né? A minha época começou quando a minha época de advogada começou em 1970, enquanto estagiária na Justiça do Trabalho, e continua até hoje, que eu ainda estou advogando, muito menos, tenho uma quantidade muito menor de processos hoje, mas faço questão de continuar advogando. Isso que eu queria te perguntar dentro disso. A advocacia é a minha vida. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver lucidez, eu continuarei advogando. Porque eu gosto de advogar. Eu não faço por obrigação. Eu me dou um pequeno luxo hoje. Um pequeno luxo, depois de 50 anos de advocacia, eu me dou um pequeno luxo. Eu só aceito o processo novo se eu gosto do assunto e do cliente. Porque se eu não canto a cara do cliente, não há empatia, eu não pego o processo. Porque eu já tive muito cliente chato por obrigação. Porque o cliente chato ou não chato, ele merece toda a atenção do seu advogado e todo o empenho do seu trabalho. E hoje, depois de 50 anos, eu reconheço que eu não tenho mais a mesma paciência que eu tinha há 30 anos atrás. Então, um processo novo, eu pego, o assunto é interessante e eu gosto, tenho empatia pelo cliente. Isso aí é um pequeno presente que eu me dou. Mas continuo Carmona está dizendo que tu estás linda, viu? O Carmona. Linda? Felipe Carmona. Eu tenho dos olhos do Carmona. Porque mas eu também acho. Ora. Quando eu mandei... Tu me pediste uma foto ontem, eu mandei e disseste, está bonita. Eu digo, não, aos 74 não tem beleza. Tem simpatia. Tá, tem sim, tem sim. Pode ser uma velhinha alegre, uma velhinha faceira, sabe? Mas isso não me importa. Isso não me importa absolutamente nada. Porque beleza ou não beleza são coisas absolutamente passageiras. O que me importa realmente, e eu me preocupo muito, eu cuido muito da maquiagem. Eu cuido muito do bom trato do meu interior. Isso a essência é importantíssimo. Isso é fundamental para me manter viva.
Agora, se a cara está mais enrugada, menos enrugada, não faz a menor diferença. Nenhuma. Doutora, O nosso colega tem até do Kleber antes, mas eu quero aproveitar que ele está comentando no grupo, que ele achou engraçado que ela falou de uma moça bonita e um rapaz simpático. E o Kleber fez uma pergunta que era perto do que eu queria fazer. Eu queria saber de ti, se tu ainda sente aquela emoção, aquele friozinho na barriga antes de uma audiência de instrução, que eu sinto. Sinto. Né? Sinto. Que legal, que lindo. E eu tenho vivo isso, que o processo é um pedaço de vida na nossa mão, né? Sinto. Inclusive, agora, durante esse pandemônio que nós estamos vivendo, eu sinto falta do friozinho na barriga no TRT, na hora da sustentação oral. Eu não almoçava. Isso depois de velha. A sustentação, o julgamento, 1h, 1h30, eu não almoçava porque me embolava o estômago. Que bom que não sou só eu. Coisa boa. Que inspirador isso. Que inspirador. Acho que é bem comum acontecer. E eu ficava pesquisando os julgados dos juízes, dos desembargadores, que agora são desembargadores, e eu dizia, meu Deus, aquela ali tem voto contra mim, e daí eu falava olhando para aquela pessoa. Isso eu sinto falta. Porque aquele juiz ou aquela juíza vai ter que negar o que eu estou pedindo, olhando na minha cara. Olhando na minha cara. Não através de uma telinha. Vai ter que me dizer não, mas olha na minha cara. Show e olha bem e me diz, estou interferindo. Como o velho gosta de contar causa, eu vou contar um caso que me aconteceu numa sustentação oral no TJ, não foi no TRT. Eu estava fazendo a minha sustentação oral, era um processo de família, porque eu sempre atuei na área de família e de trabalho até hoje. Era um processo de família bem complicado, e eu estava fazendo uma sustentação oral muito entusiasmada com o assunto, e de repente eu me dei conta que os desembargadores estavam conversando entre si, não estavam me dando a menor pelota. Eu estava falando ali sozinha, com a minha cliente presente ainda, e eles estavam me ignorando. Mas eu digo assim, mas isso é um desrespeito desses caras. Eu estou aqui botando os bofes para fora para mostrar para eles como é que é a coisa, e eles estão me ignorando. Daí eu parei. Parei na tribuna e cruzei os braços. Aquela sutileza das mulheres também, né? Fiquei parado. Lá pelas tantas, os silêncio se deram conta que alguma coisa estava acontecendo, teve um silêncio, e eles foram parando de falar e se viraram para mim. Quando estavam todos me olhando, eu disse assim, se eu não estiver atrapalhando a conversa dos senhores, eu vou continuar. Mas se os senhores têm mais alguma coisa a tratar, eu espero os senhores terminem e depois eu falo. Criou uma coisa muito constrangedora, porque eles não sabiam se me respondiam ou se não me respondiam. Daí o presidente da sessão falou assim, não, doutora, por favor, a senhora continue. Eu digo, muito obrigado. E daí continuei. Eu não preciso dizer que eu levei uma ralada do primeiro ao quinto. Imagina! Mas não faz mal. Eles aprenderam a respeitar. Tinha embargos divergentes, entrei com embargos, espernhei e a coisa foi andando. O que não pode acontecer é o advogado ter medo, o advogado ser servil, pedir pelo amor de Deus. A gente pede, porque é a nossa função pedir em nome do cliente. Mas respeito se exige. Agora, se dá também. Nenhum advogado pode exigir respeito se ele não dá o respeito devido. Não temos hierarquia dentro do judiciário. Não temos hierarquia. Eu sou tão importante quanto qualquer desembargador e a função dele e a minha são de igual importância para o fazer justiça. Aliás, eles não têm o 133, né? Nós temos. Não. Exatamente. Não temos. Exatamente. E tem mais. Por mais brilhante que seja o juiz, por mais brilhante que seja o desembargador, ele não vai poder nunca demonstrar o seu brilhantismo se não tem uma petição minha para julgar.
Perfeito. Se ele não tem o que julgar, ele vai ser brilhante nas cucuias, porque no processo não tem processo. Nós interdependemos. Não existe poder judiciário sem advogado e vice-versa. Então, a gente tem que se respeitar, porque nós somos indispensáveis para a administração da justiça. Só que muito advogado esquece isso e adota uma posição subalterna, subserviente, o que é inadmissível. Sobral Pinto já dizia, a advocacia não é para covardes. Quem for vai criar galinha, que dá muito menos trabalho e muito menos de corpo. E quem mas a periga é ser corrido pelas galinhas ainda. Quem é advogado que fica puxando o saco de juiz só perde. Os juízes não dão credibilidade para esse tipo de advogado. Não. É pior, tem que mostrar competência, brigar até a última instância. É o mais importante. O Fabrício Fay, presidente da Comissão Trabalhista da OAB hoje, meu amigão querido, ele sempre me disse, Paulo, eu, na função de SEDAP, eu sempre tive muito mais respeito dos juízes do que se eu tivesse numa função de ética, por exemplo. Porque é a regra do jogo. E algumas juízas que hoje, por exemplo, a Carolina Gralha, que hoje tem a mãe entre as nossas fileiras como conselheira, uma querida, a Gralha, que foi juíza também, né? A Gralha sempre disse assim, doutor, tá certo, o senhor tem que tratar esse assunto nessa esfera. Quando for um assunto de igual esfera, por exemplo, um elogio, o senhor vem e trata na mesma esfera. Porque uma certa vez eu fiz uma queixa lá na corregedoria e caiu nelas, e eu não me dei conta, porque a Gralha é uma pessoa que a gente pode sentar e conversar. E eu vejo essa reciprocidade, assim, esse respeito em muitos e muitos juízes, inclusive da nossa nova geração. Então, estraga esse trabalho de respeito que vocês vinham fazendo há tantos anos e nós devemos continuar, a subserviência, né? Isso estraga tudo isso. Isso traz uma posição de acomodação que não é direito pessoal do juiz. Assim como nós também não defendemos o nosso direito de ser respeitado. Eles têm que respeitar quem a gente representa. Nós somos um papel representativo. Coluna de advogado não se curva. Exatamente. A posição do advogado é de pé e ereto. Sempre. Mas eu sei que vocês viveram uma história muito mais difícil que isso. A Sheila vive dizendo isso para nós em grupos. Não deixem de lutar. Então, não concordou, ela faz verdadeiros tratados de direito para lutar contra as coisas que ela não concorda. A Sheila é uma advogada extremamente competente, extremamente combativa. E é uma advogada brilhante, inteligente, combativa, preparada. Mas a Sheila teve uma sorte na vida dela, além dos atributos pessoais dela, que são inegáveis. A Sheila começou a advogar com a doutora Hélida Costa. A doutora Hélida Costa foi a guru da minha geração. A doutora Hélida Costa não deixava nada para lá. Eu não esqueço de uma cena da Hélida. Nós estávamos na sala da OAB, lá no prédio, tomando um cafezinho, e entra uma colega, aos prantos, Salvador, e larga os processos na mesa e debulhada em lágrimas. O que houve? O que houve? Daí ela diz assim, o doutor fulano me mandou calar a boca. Ele mandou eu calar a boca. E diz a doutora, e tu fizeste o quê? O que eu podia fazer? Tudo menos chorar. Vamos lá. A Hélida pegou a guria pelo braço. E a guria não queria ir. Eu peguei de arrasto. A Hélida invadiu a sala de audiências e disse para o juiz, o senhor nunca mais mande um advogado calar a boca. Porque o senhor pode criar um problema muito... Essa menina chegou aos prantos lá porque ela não lhe enfrentou. Não lhe enfrentou porque ela é jovem, além de estar insegura. E o senhor não se aproveite dos mais jovens, o senhor não se aproveite dos inseguros. E mande eu calar a boca que eu quero ver. Bom, a sala da audiência parou, as partes que estavam na mesa de advogados pararam, o juiz não disse nem A e nem B, a Hélida disse tudo isso de um supetão só e disse assim, até logo. Pegou a guria pelo braço e saiu batendo por porta. Essa era a Hélida. A Hélida não admitia desrespeito, não admitia injustiça, não admitia
ela tomava as dores dos colegas. Normalmente o colega mais jovem é inseguro, e os juízes prevalecidos, que tem muitos, eles adoram demonstrar feio esse provalecimento de alguns magistrados. Que prevalecem os mais jovens. Porque eles não enfrentam, chega uma experiente maluca lá, eles não enfrentam, não. Eles não enfrentam porque eles sabem com quem estão lidando. E a Hélida fazia isso. Então, quando eu digo que a Sheila teve muita sorte, porque ela começou a trabalhar com a doutora Hélida Costa, trabalhou a vida inteira com a doutora Hélida. Ela tem uma escola maravilhosa. É evidente que não adianta uma escola maravilhosa se do outro lado não tem ressonância, porque se a Sheila fosse uma pateta, uma despreparada, não adiantava a Hélida Costa dar o exemplo. Então, a Hélida, que era uma semeadora de reações, semeou em solo muito fértil. E a Sheila é a advogada maravilhosa. Que bonito de ouvir essas histórias, assim. Isso que o Kleber tinha perguntado antes, né? Se tinha uma história marcante. Deve ter milhares, né? Aliás, já quero te convidar que o Dr. Paulo Dias, que é um líder maravilhoso, que não é tipo Pinheiro, ou seja, quem está debaixo dele cresce, ele ajuda, ele fortalece. Ele já me convidou para escrever lá um livro que a Aba está escrevendo, a 4 mãos, só que ele é acadêmico. Eu disse, Paulo, eu tenho muito mais vontade de escrever sobre causos, né? Porque eu não sou um cara acadêmico, eu não gosto dessa coisa de ABNT e tal. E ele já, Paulo, organiza e vamos tocar. Então eu já quero te convidar para fazer parte. Aliás, escrevesse recentemente também um assunto que nós não podemos deixar de falar, no Espaço Vital agora, com toda a coragem e propriedade, sobre o curso, aquele que havia participação da Escola Judicial. Já foi resolvido, mas não fossem as vozes se levantarem, talvez não tivesse. Só um pouquinho. Dizem que foi resolvido. Dizem que foi resolvido. Eu não vi nenhum ato formal. Aquilo era uma ligação espúria, uma relação imoral da Justiça do Trabalho preparar uma das partes para atuar perante ela mesma contra a outra parte. Isso aí é inadmissível. Então, dizem que houve o cancelamento do convênio. Agora, eu gosto muito de ver para crer. Eu não vi nenhum ato publicado, nenhum documento publicado do cancelamento, eu não vi nada. Quero crer que os desembargadores envolvidos na história não iriam mentir. Eu quero crer isso. Porque eu quero crer que também este convênio não foi firmado de má fé. Porque eu não posso sequer pensar que tenha havido má fé ao firmar um convênio desse para favorecer uma parte. Mas ficou ruim, né? Ficou ruim. Ficou muito ruim, mas eu quero crer que... Porque às vezes tu quer fazer um beija-flor e pinta um urubu. Eu quero crer que seja isso. Eu quero crer que seja isso. O curso em si eu não vejo mal. Eu acho que eu fui o pioneiro a fazer um curso de preposto. E foi para ensinar a não mentir, sinceramente. Está no meu programa, a mentira. Eu não vejo mal nisso. E não vejo mal uma juíza participar. A Aline é maravilhosa. Eu tive aula de negociação com ela, foi perfeita, muito boa mesmo. O problema estava nesse convênio mesmo, né? Isso realmente era imoral mesmo. E ainda tinha uma cláusula de sigilo, né? Isso aí é o mais espantoso. Como é que um convênio feito por um ente público, como o Tribunal da Quarta Região, elabora um documento que tem uma cláusula de sigilo? Só um pouquinho, sigilo entre comadre. Olha, eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém. Agora, aí existe sigilo. Mas é isso aí. Não vamos estragar nossa live. Está indo maravilhosamente bem. O que eu queria dizer é que vocês têm que continuar nos ensinando a fazer esse tipo de levantamento forte, vigoroso, corajoso, e a gente só vai aprender isso com a prática, observando vocês. E aí vem de encontro aquilo que tu falaste no começo da live, a gente está à distância. Então nós temos que promover muito mais lives para que a gente possa se olhar dessa forma no olho e aprender assim. Jamila, eu quero continuar com a minha evolução no judiciário, das tecnologias. Daí eu estava falando que a gente evoluiu para a máquina de escrever, para a máquina eletrônica, para o computador, chegou a internet e agora
Desde 2019, o coronavírus está nos espantando e os juízes também, com relação à obrigatoriedade das audiências de instrução por videoconferência, telepresenciais. Eu vejo muita desigualdade nesse tipo de audiência. Por quê? Porque temos uma desigualdade tecnológica. Muitos dos meus clientes não têm os equipamentos necessários, celular, que comporte baixar, utilizar aplicativos. Muitos colegas nossos têm. Nem muitos colegas, isso que eu queria. Fora que não está tendo ata, né? A nossa nova batalha é pela ata, transcrição. Isso é um absurdo. Isso já é assim no EPROC. Eu tive um problema sério num processo na Justiça Comum, em um processo civil, onde foi feito um acordo. Mas antecedia esse acordo, era uma briga grande, havia uma representação feita por mim na OAB quanto um advogado. E, em resposta, ele fez uma representação da cliente dele contra mim na OAB. Então, tinha duas representações na ordem tramitando e um processo civil, uma discussão de honorários. E daí, na audiência do processo civil, se fez um acordo. Como todo acordo, cada um cede um pouco, e eu pretendia receber X, ela queria pagar menos. A gente fez um acordo o pagamento dos honorários. E no acordo constou que ambas as partes desistiriam da representação formulada perante a OAB. E eu fui fazer o requerimento, cumpri a minha parte de desistir da representação contra o colega, e eu tinha que juntar a ata da audiência, que era onde foi lavrado o acordo. E eu não tinha me dado conta ainda que no EPROC não tinha ata de audiências. E eu acessava o processo e não achava a ata. E eu queria a ata para juntar no processo da OAB. E eu comecei a mandar e-mail para a vara. E eu não sei o que aconteceu, eles me respondiam um e-mail que queriam providenciar, e aquela coisa ficou do providenciar, e foi passando o tempo, e quando eu me dei conta, já era mais de 30 dias, não providenciava nada, eu não tinha tal da ata. Eu peguei o telefone e liguei para a corregedoria do tribunal. Peguei uma pessoa disposta a me ouvir, eu disse, eu estou com um problema assim, eu preciso de uma ata. Daí a pessoa foi dizer assim, mas doutora, no EPROC não tem ata. Mas se não tem, vai ter que ter. Se não tem, vai ter que ter. Porque eu preciso de uma ata para juntar, expliquei toda a situação, se não tem, vai ter que ter. Mas é que tem uma gravação. Não me interessa a gravação. Eu estou do tempo da ata. Eu quero que esteja escrito. Foi lavrado um acordo nesses termos. Daí, a pessoa que me atendeu na corregedoria teve boa vontade e ligou para o cartório. E me aconteceu uma coisa engraçadíssima. Quando eu recebo um telefonema do juiz. Olha, eu advogo há 50 anos, nunca nenhum juiz me ligou para... E nem eu para eles, evidentemente, né? Porque eu falo no processo e o juiz me ligou e disse, olha, doutora, nós sabemos do seu problema, tem assado. E no EPROC não tem ata. Eu disse, doutora, eu vou lhe dizer o que eu já disse da corregedoria. Se não tem, vai ter que ter. Porque eu preciso de uma ata. Então ele disse, não, tudo bem, doutora. Em nome das boas relações que devem nortear as partes, o Poder Judiciário, os advogados do processo, eu vou transcrever a gravação numa ata. Eu digo, ótimo, doutor, era isso que eu queria, tão simples. E era um acordinho assim, de 5 linhas. Acordaram pelo valor de tanto, vai ser pago no dia tanto, homologado, e as partes dizem a apresentação na OAB. Ele lavrou essa ata lá dentro do EPROC, eu captei e juntei no processo da OAB. Mas isso aí, que me parece tão simples, foi um mês de briga. Mas é mais simples ainda, Bernadette. Hoje tu tem aplicativos que vão fazer a transcrição em segundos. Barato. Exatamente. Até de graça. Hoje o Telegram faz de graça a transcrição de áudios. Então é uma questão de vontade. É de vontade. É de vontade.
Outro problema sério que nós estamos enfrentando na Justiça do Trabalho, e que está um escândalo no Tribunal de Justiça, é a digitalização dos processos. Inventaram o nosso TRT, me desculpe os desembargadores, me desculpe a direção do tribunal, ganharam um selo de prêmio do STJ, porque eles alcançaram a meta 100% digital. Isso é mentira. Eles estão nos enganando. Eles digitalizaram a capa dos processos e jogaram uma certidão dentro. Certificamos que em tal data... Mas só um pouquinho. Não é nem narratória. Não tem nem como tu saber o que aconteceu com o processo da liberdade. Foi transformado. E agora? Agora, eu especificamente tenho um processo em que foi feito um acordo, porque a minha cliente tem necessidade de premência do valor do acordo, porque ela está doente, ela fez um acordo que foi muito prejudicial a ela financeiramente, mas eu não podia dizer que não, porque ela está doente, ela precisa do dinheiro. E nós não conseguimos receber o acordo, porque o processo é físico, com uma capa digitalizada e uma certidão dentro. E como é que se homologa o acordo se as portas da justiça estão fechadas? Sim. Como é que faz isso? Daí eu peticiono e o juiz me diz o seguinte: aguarde-se a abertura. Mas só um pouquinho, meu senhor. E a urgência? Eu estou falando de uma senhora idosa e doente. Porque se é idosa e faceira que nem eu espero um pouco. Mas idosa e doente, não. Então tem que dar um jeito. E nós estamos nesse vai para cá e vai para lá. Não é obrigação da parte digitalizar processos. Isso já foi decidido pelo CNJ, já tem diversos acordos do TST, mas as excelências de primeiro grau simplesmente não cumprem. E fica nesse jogo de empurra para lá e para cá, e não ainda dá nada, bota não tem penalidade nenhuma. O selinho no site, é como se fosse uma medalha para aquelas vaquinhas da exposição de esteio, foram premiados lá, tá o selinho na página do TRT, 100% digital. Nós estamos agora para ter esse assunto em pauta com o presidente Breyer. Só salientando, o presidente Breyer foi quem encarou o desafio de fazer uma comissão de direito do trabalho na OAB, em que pese outras já houvessem que nós temos que reverenciar, como a comissão dos sindicalistas, de advogados empregados, uma série de comissões que mexem com direito social, que é um tema, assim, dentro da OAB muito difícil. Tanto que na OAB Federal não existe comissão de direito do trabalho, existe comissão de direitos sociais, é isso, né? É um tabu. Trabalho, sim, que até quem preside essa comissão, se não me falha a memória, é o Fabrício. O Fabrício é um ex-presidente da Brás que preside essa comissão. Essa eu não conheço, vou procurar saber. Uma colega nossa de Porto Alegre, a Cris Carrão, faz parte, ou fazia parte. Pois é, que a Cris fazia parte, que eu sabia, era de direitos sociais. E também o Raimar fazia parte. Eu posso estar equivocada com relação ao número. Não vou... eu vou procurar saber. Vou procurar saber. E agora que a gente se conhece, eu vou te falar no WhatsApp. Isso aí. Pegando o gancho da comissão, eu gostaria de convidar a doutora Bernadette para na próxima semana, dia 28, teremos a posse da nossa Comissão Nacional de Direito do Trabalho da ABA. Que legal. Faço questão de lhe enviar o convite para participar, estar junto conosco nessa data, que será uma... E eu, sem autorização, já convido a participar da nossa comissão trabalhista da ABA-RS como membro. Membra. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada. Mais convites, que show. Eu tenho certeza que o Dr. Paulo vai me apoiar. Só queria concluir a questão do Breyer ali. E nós estamos para conversar essas pautas. E no meio desse monte de convite não sai um convite para uma cervejinha também, que eu gosto muito. Que prazer. Essa época é de vinho, né? Mais de vinho. Mas tem uma cervejaria aqui em Porto Alegre que tu ia gostar. Quando vieres, me chama. Eu sou cervejeira militante. Eu adoro também, minha mulher também. Eu cometo heresias gastronômicas. Eu tomo cerveja com canja. Coisa boa. Sabe que eu até não queria tocar nesse assunto, mas nós temos 7 minutos ainda de live. Será que dá para ficar um pouco mais? Ou o Insta derruba na 1 hora? Vamos ver. Não queria arriscar. Essa semana faleceu o meu compadre, o Alessandro,
por aquela maldita doença ela, esclerose lateral aminotrófica, que, né? Um cara da minha idade, um guri. E ele tinha uma cervejaria, era um cervejeiro de marca maior, e sábado passado a gente se prometeu essa cerveja, porque eu e a mulher comemoramos o Dia dos Namorados na cervejaria. E aí, então, eu quero estender esse convite para que tu tomes essa cerveja junto comigo em homenagem ao meu compadre querido. Quando eu bati por aí, a gente toma cerveja. Eu gostaria de parabenizar a doutora Bernadette por não ter se resignado e deixado a advocacia nesses tempos difíceis, porque o PJE não é para os fracos, é para os fortes. Quem consegue atuar nessa nossa nova advocacia tem que dar os parabéns. Teve muitos advogados que desistiram da profissão quando trocou ali o sistema, entrou o PJE e agora a pandemia. Isso foi um crime cometido. Isso foi um crime cometido. Tinha que ter início o PJE de uma maneira optativa, pelo menos no início. Verdade. Porque tiraram do mercado muitos colegas mais velhos com mais dificuldade de usar tecnologia, e isto foi uma desumanidade que foi feita. E a Justiça do Trabalho, como a Justiça em geral, só perdeu com isso. Só perdeu com isso. Muito, muito. Eu fiquei muito triste, eu presenciei vários que desistiram porque não tinham essa condição, não conseguiram. Ali, quando teve a entrada da internet, já foi complicado para os advogados mais antigos. E depois, com o processo judicial, não teve jeito, porque não teve esse meio termo, como a doutora falou. Não teve opção. É que essa produção em massa de processos, aí até tentam nos culpar pela produção em massa de processos. Mas se nós não tivéssemos infrações em massa de direitos trabalhistas, não teríamos uma enxurrada de processos trabalhistas. Então, nós também nesse sentido, nós não graças a Deus a gente faz. E os empresários não sabem. A maioria dos empresários brasileiros não sabem. Mas somos nós, junto com os trabalhadores, que movimentamos a economia do Brasil, porque 100% da verba trabalhista vai para o mercado, vai ser consumida no mercado, que é o que o empresariado precisa. A doutora Gracileide, que é lá do Acre, que está nos prestigiando, falou que faltou apoio da OAB nessa transição do processo eletrônico. Sabe que eu acho que isso eu acho que essa sensação realmente existiu, mas eu, como acompanhei de perto, eu vi o esforço, especialmente da CDTI, cujo presidente é meu amigo e sócio, não por isso, mas junto com o doutor Albornoz, percorreram o estado do Rio Grande do Sul, ensinando os advogados mais antigos a mexer no sistema e tudo mais. Houve um esforço. É que, como a doutora Bernadette falou, foi da noite para o dia, qualquer esforço hercúleo que fosse, não conseguiria dar conta. Aonde eu acho que faltou um pulso mais firme da OAB, uma posição mais firme da OAB, foi nessa batalha por tornar, pelo menos no início, optativo, para que houvesse uma transição. Não assim, hoje, acabou. Uhum. Eu acho que aí faltou uma posição mais firme da OAB. Eu não deixo de reconhecer os esforços da OAB em promover cursos em andanças pelo interior para qualificar para os advogados. Eu sei que isso houve. E sim, também eu fui conselheira da OAB mais de uma vez, porque o trabalho na OAB é enxugar gelo. Tu está sempre enxugando, está sempre molhado, sempre tem problema. Nós somos muitos advogados, os problemas são muitos. Agora, faltou, eu acho, o braço forte da ordem em insistir nesse aspecto da não obrigatoriedade de imediato. Tinha que ter havido... Flexibilizar um pouco a implementação. Exatamente. Sabe que agora nós estamos num momento diferente. Começou pelo Raimar, que tu conheces bem. O Raimar, quando a gente criou a comissão, o Raimar foi o primeiro presidente. Se não fosse ele, não teria criado. Foi uma jogada muito inteligente do Breyer. Criou-se a Comissão de Advocacia Trabalhista, depois mudou de nome, e ele trouxe as entidades para dentro da casa. Então, hoje nós temos a BRAT, a GETRA, a SATERGS, todo mundo dentro da comissão.
Eu acho que isso vai ser um capítulo novo para a advocacia. Eu aposto muito nisso. Eu gosto dessa. Eu sou agregador, eu gosto disso. A aba está dentro da advocacia hoje, da comissão também. Então nós temos que aumentar essa força. A gente tem que continuar se unindo. E aí segunda-feira vai ter aquele evento que eu comecei falando, que é com a participação de todas essas entidades. Eu acho que isso é um momento maravilhoso, assim, nosso, de esperança, de que a gente juntos consiga mudar, inclusive quando tivermos interesses opostos, como é o caso da Saterves e a Brat, por exemplo, aí a Jeffrey. Né? Então eu queria terminar assim com essa palavra. Diga, desculpa, não ouvi. Não são tão opostos assim. Não são tão opostos assim. Não são, exatamente. Porque desde o início, quando foi fundada a Saterves, que na época era a Terves, o primeiro presidente da Terves foi um advogado trabalhista empregado, que a vida inteira ele só foi condutor de São Paulo. E muitos fazem os dois lados. Eu faço os dois lados. E eu fiz muitos dois lados. Hoje não faço mais, não por nenhum prurido. Não, por contingência da vida. Mas fiz muito. Fiz muito dos dois lados. E, inclusive, vivemos um momento onde a Matra esteve conosco nas lutas de gabinete de políticos pelas leis trabalhistas. Que foi um momento também lindo, assim, embora cada um preocupado com a sua coisa. Não nos iludamos. Não, embora cada um preocupado com as suas causas. As Amatras sempre estão ao lado da advocacia quando interessa para eles. Agora, quando interessa para a advocacia, eles tiram o cavalo de cor. Não nos iludamos. Gurias, 20 horas, vão nos derrubar. Queria uma mensagem final tua, Bernadette, por favor. Agradeço a companhia, agradeço o bom papo, estou à disposição. Para mim, falar sobre direito do trabalho, em qualquer momento, é uma satisfação. Eu curto o direito do trabalho. Tudo de bom que eu tenho na minha vida, eu devo ao direito do trabalho. Eu conheci o meu marido fazendo audiência, então o amor da minha vida foi dentro da Justiça do Trabalho. Trabalhei Aliás, a muito... Cristiane a Rosa da Silva mandou um abração, disse que vocês foram a inspiração dela no TCC e na graduação. Tu e o teu Obrigada, marido. Cristiane. Obrigada, Cristiane. Então, eu sempre vivi na justiça e da justiça. As poucas coisas materiais que eu tenho hoje são fruto do meu trabalho árduo. Então, eu devo isso também à Justiça do Trabalho. O que eu tive de bom na minha vida pessoal veio da Justiça do Trabalho. Os melhores amigos que eu tenho são da Justiça do Trabalho. Então, eu respiro Justiça do Trabalho. E falar sobre isso em qualquer momento, para mim, é um prazer muito grande. Muito grande. Eu agradeço Vai falar a vocês. bastante, então. Estou à disposição de vocês. Eu quero fazer um só com a velha guarda. Quero fazer um só contigo, com a Cris, com a Sheila, com o Raimar e outras tantas figuras que nós temos ainda muito ativos aí nos ensinando. Tá bem. Fica o convite. Tudo bem. Obrigado. Queria só dar minha palavra final e deixar a palavra final, então, com a representante das mulheres, aqui das jovens há menos tempo, que é a Jamila. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo e a confiança da aba de eu poder conduzir essa live de hoje. A honra que foi falar contigo, Bernadette. Muito obrigado por ter aceito o convite de pronto. E vou querer conversar muito mais contigo, seja em qual for o meio. Obrigado por tudo aí. Feliz Dia do Advogado Trabalhista para todos nós. Obrigada. Até amanhã. É amanhã. Eu faço das palavras da doutora Bernadette as minhas. A minha vida também é a Justiça do Trabalho. Tudo que eu conquistei até hoje foi através da Justiça do Trabalho, com o meu esforço. E nós, advogados, não podemos nos resignar, temos que continuar lutando para uma melhor advocacia trabalhista, para melhores decisões, que o direito depende muito da nossa ação e dessa nossa humanização, que o processo é feito de pessoas, de seres humanos, e a gente não pode esquecer esse lado que é fundamental para uma justiça social, para uma justiça igualitária, que é o que nós buscamos com o direito do trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar comemorando ao seu lado e ao lado do Dr. Paulo
a nossa advocacia, nosso dia da advocacia, que é amanhã, e lhe agradecer profundamente por ter aceito o convite e estar aqui conosco nessa noite, passando um pouco da sua experiência, que é muito rica e nos deixou muito emocionados, com o coração cheio de alegria. Muito obrigada, doutora. Queria me despedir com uma salva de palmas para ti, em agradecimento ao que tu montaste para nós, junto com essas feras todas que eu citei. Obrigado, feliz dia do advogado trabalhista. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Até breve. Um abraço tchau, a tchau. todos. Obrigado também. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.